Olá, pessoal. Vamos falar brevemente sobre o conceito de indução finita no contexto dos números naturais e vamos dar um exemplo bem clássico. Bom, o princípio de indução finita é um dos princípios, que vem da criação dos números naturais, segundo os axiomas de Peano, Foi um matemático que formalizou os números naturais. Para você poder aplicar o princípio de indução finita, você precisa que os seus objetos em questão, no caso, os seus números em questão, estejam em fila, Então, nos números naturais, isso é algo que acontece, que você consegue colocar todo mundo em fila, assim por diante. E o que o princípio de indução finita prega, Ele prega o seguinte, que se você tem uma propriedade com relação aos números naturais e você quer provar que essa propriedade ela valha para todos os números. Então, como proceder? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se essa propriedade ela vale no seu primeiro elemento em questão. No caso aqui eu coloquei P0 porque eu estou supondo que eu estou olhando desde do zero aqui, mas pode começar do 1, do 2, do 3, depende da onde você está trabalhando. É, E beleza, aqui você, na verdade, você quer que ele valha para um primeiro elemento, Dentro do contexto que você está trabalhando. Ok, dentro de um primeiro elemento. E aí, qual que é o próximo passo, uma vez que você verificou isso? É verificar que se você tem que a propriedade vale para um n qualquer, então ela vale para o seu sucessor, que a gente representa como n mais 1. Se você cumprir essas duas condições, então significa que a propriedade ela vai valer, nesse caso aqui, para todos os números naturais, mas se o seu início não for zero, for, sei lá, o número 3, então vai valer para todo mundo à frente de 3. Tá? E qual que é a ideia por trás disso? A ideia é o seguinte, Bom, você mostrou, por exemplo, que vale o seu primeiro elemento, que é o número 3, vamos supor. Aí, você está supondo que vale para um n qualquer. Então, sei lá, vamos supor que esse n qualquer seja o 5. Então, se você supor que vale para 5, você então conclui que vale para 6. Ok? Agora, bom, esse n eu não estou falando nada, não é? Então, esse n pode ser qualquer número. Então, significa o quê? Que se eu pegar, por exemplo, o número 85, eu posso verificar que vale para 86 também, usando isso aqui. Então, com isso, o que você está falando, Está falando que, olha, se vale para um determinado número, então vale para o seu sucessor. Só que como esse número eu não estou especificando a natureza dele, então é como se valesse para qualquer número e o seu sucessor. Então, uma vez que você provou que a propriedade vale para um elemento no início e para qualquer número vale para o seu sucessor, bom, então, se vale para 3, vai valer para o seu sucessor também, que é o 4. Bom, se vale para 4, vai valer para o seu sucessor também, que é 5. Bom, se vale para 5, vai valer para o seu sucessor, que é 6, e assim por diante. Então você pode imaginar que esse é um efeito de cascatas de dominó, em que você tem vários dominós enfileirados e você dá o peteleco aqui no primeiro e esse primeiro vai empurrando todos os demais, certo? Então, é uma boa analogia, que a gente pode usar para esse método, de demonstrar propriedades dentro dos números naturais. Bom, dependendo de outros contextos, em que você também consegue botar em fila, objetos, você também consegue usar provas assim também. Mas nesse caso a gente só está preocupado com os números naturais. Bom, e qual que seria um exemplo clássico, para a gente mostrar isso? Bom,
Vamos mostrar que 6 divide n mais 1, n que multiplica n mais 1, que multiplica n mais 2. Eu, no lugar do n, eu vou colocar k. Eu acho que vai ser melhor para a gente visualizar, mas dá na mesma, viu, gente? Só troquei a letra aqui, ó. K mais 1, K mais 2. E eu quero mostrar que o 6 divide isso daqui para K natural, só que K maior ou igual a 1, tá? Se você, sabe, gosta que os naturais comecem no 1, então é por todos os números naturais, tá? Em que é altamente não recomendável, né? Supor que os naturais comecem no 1. Mas isso é papo para uma outra discussão. Beleza. O que que significa isso aqui que eu escrevi, né? Isso aqui é um símbolo, né, usado nas teorias dos números e significa que o 6 divide isso daqui. Ou seja, esse número aqui formado por essas multiplicações é um múltiplo de 6. Ou melhor dizendo, se você pegar esse cara aqui e dividir por 6, vai dar alguma coisa aqui e resto zero, tá? Ou você pode ler da seguinte forma, que para quaisquer multiplicação de três números consecutivos é um múltiplo de 6. Bom, será que vale isso que eu disse? Bom, vamos tentar, né? Usar alguns exemplos aí para valores de K, só para ter a sensação de que essa propriedade funciona, né? Então vamos começar com o mais básico, né? Que é o 1. Então, se K for igual a 1, então a gente tem o quê? Que vai ser K mais 1 e K mais 2. Ou seja, vai ser 1 que multiplica 2, que multiplica 3, que é 6. E 6, de fato, né, é um múltiplo de 6. Bom, e se eu pegar, sei lá, né, k igual a 3? Então eu vou ter 3 mais 1, 3 mais 2. Então isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser 3 que multiplica 4, que multiplica 5. E se eu não estou tão ruim de conta assim, vai ser 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 120. 20 vezes 3. Ih, rapaz, falei para vocês que eu sou ruim de conta, ó. 20 vezes 3 dá 60. Já tô mandando lá na frente, que é um múltiplo de 6. Ok, bom. Então, beleza, né? Funcionou para alguns números, né? Só que vamos tentar, né, usar essa técnica para ver se a gente consegue mostrar que vale para todo k, né, maior ou igual a 1, ou para toda multiplicação de três números consecutivos. Bom, então primeiramente, né, eu vou supor que a propriedade ela valha para um n qualquer, ou seja, 6 divide n, multiplica n mais 1 e multiplica n mais 2. Isso aqui é conhecido como hipótese de indução. Hipótese, em geral, na matemática, é algo que você admite, né, como verdadeiro e a partir disso você tenta provar algo. No caso, eu quero provar o quê? Então, quero provar que o 6 ele vai dividir o que seria o Pn mais 1. Eu quero provar que a propriedade vale para n mais 1. Então, eu quero mostrar que o 6 vai dividir n mais 1. Então, no lugar do n, eu estou colocando n mais 1, tá? Então, aqui vai ficar n mais 1 no lugar do n, mais 1 que já estava. E aqui vai ficar o quê? N mais 1 mais 2 que já estava, certo? Então, eu
organizando aqui, eu vou ter n mais 1, que multiplica n mais 2, e multiplica n mais 3. E aí eu consigo dar mais uma organizada e colocar da seguinte forma. Eu vou só trocar a ordem aqui, ó. Vou passar o n mais 3 aqui para frente, porque como eu tenho um produto de números naturais, a ordem dos fatores não altera, né? A multiplicação. Aí aqui eu continuo com o meu n mais 1 e n mais 2. Tá, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou distribuir, né? Eu vou colocar n multiplicando isso aqui tudo, mais 3 que multiplica isso aqui tudo. Tá? Eu só vou distribuir aqui, ó. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo n, multiplica n mais 1, n mais 2, mais 3, que multiplica n mais 1 e n mais 2. Certo? Bom, o que acontece, né? Para esse cara aqui, para essa soma aqui total ser um múltiplo de 6, cada um deles tem que ser um múltiplo de 6 também. Tá? Então, em particular, isso aqui vai ter que ser um múltiplo de 6 e isso aqui vai ter que ser um múltiplo de 6 também. Bom, isso aqui vai ser um múltiplo de 6 por quê? Devido ao que a gente chamou de hipótese de indução. Porque eu estou supondo que a propriedade ela vale para um n fixo, né? Então, realmente, né, isso aqui vai ser um múltiplo de 6, porque eu estou supondo que a propriedade vale para n, né? Que é a nossa hipótese de indução. Bom, e será que 6 divide 3 que multiplica n mais 1 que multiplica n mais 2? Se a gente conseguir verificar que isso de fato acontece, aí acabou a nossa demonstração. Bom, repara que aqui eu tenho um 3, certo? Então, se eu tiver, se esse termo aqui for um múltiplo de 2, ou esse termo aqui for um múltiplo de 2, aí acabou, né? Ou melhor dizendo, né? Se esse termo aqui for par, ou esse termo aqui for par, aí também acabou, né? Porque se um deles for par, significa que ele é um múltiplo de 2, né? Porque, por exemplo, vamos supor que esse cara aqui é par, sei lá, que é 90. Se esse cara aqui é 90, então significa que ele é 2 vezes 45, né? Então 2 vezes 3, 6. Então qualquer coisa que eu tiver multiplicada por 6 aqui, não importa, vai ser um múltiplo de 6 também, tá? Então vamos lá, ó. O que acontece? Aqui a gente tem duas coisas que pode acontecer. Ou o n é par ou o n é ímpar, né? Se n é par, então n mais 1 é ímpar. Então essa parte aqui não funciona. Tá? Mas o que funcionaria? Essa outra parte aqui, né? Porque se n é par, n mais 2 é par. Tá? Porque se eu pego o número par e somo com 2, continua sendo par. Certo? Agora, qual que é a outra possibilidade que sobra para o n? Ele ser ímpar. Se n é ímpar, aí o que acontece? N mais 1 é par. E aí acabou, né? Aí n mais 1 é par, então eu tenho que 3 vezes alguma coisa par vai ser um múltiplo de 6. Certo, gente? Ó, é bem sutil, né? E essa demonstração é legal porque você tem que analisar, né, cada caso, né? Fazer a coisa com calma, respirar, se hidratar, tá? Mas a ideia é essa.
Certo, gente? Espero que esse conteúdo aí de indução finita tenha sido proveitoso para você. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.